Olá, muito bem-vindos. Nosso abraço de saudação a vocês todos em toda parte, no Brasil, fora do Brasil, nos diferentes estados brasileiros, neste continente abençoado em que moramos. E, melhor ainda, divulgando a doutrina espírita, este roteiro luminoso em nossos caminhos, que nos ajuda a entender a vida, seus complexos desafios evolutivos. É sempre uma alegria, porque nestas entrevistas que temos trazido continuamente, praticamente uma por dia, nós nos esclarecemos sobre muitas questões. Trazemos legados de experiências, de pesquisas, de estudos, conhecemos a atuação de muitos amigos que se dedicam e são inspirados pelo ideal espírita. Nossa saudação a você, com alegria e gratidão. E hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente, muito presente, que é a obsessão. Agora, imagine você a obsessão em 100 respostas. É o nome de um livro lançado aqui pela Casa Editora O Clarim, aqui mesmo de Matão, no interior de São Paulo. E o autor da obra é o amigo Rogério Migues, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Como nós destacamos aí, um tema abrangente, oportuno e atual, e estamos aqui para aquela habitual conversa informal com o autor. Então, sem mais delongas, trazemos aqui o nosso querido amigo Rogério Migues. Rogério, meu caro, muito obrigado pela sua disposição, por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo. A sua saudação aos nossos telespectadores. Orson, eu é que agradeço esse convite, né? Um gesto carinhoso da sua equipe, da sua equipe, do seu grupo, do seu trabalho, não é? E eu me sinto privilegiado de estar aqui. E agradeço a atenção dos internautas que vão nos acompanhar aqui nesses breves minutos, onde nós vamos conversar sobre esse tema, sobre a obsessão. Não é? Muito bom, Rogério. Rogério, sabe, a literatura espírita ela é muito cativante, os assuntos são inesgotáveis. Eu tenho tido a oportunidade de entrevistar muitos autores sobre seus lançamentos, considerando a riqueza doutrinária do espiritismo é inesgotável. Então, esse assunto particularmente nos chama muita atenção, é um assunto muito pertinente. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto e no livro que você acaba de lançar aqui pela editora, aqui fundada por Caibar Schutel, em Matão, lá nos idos de 1905, essa editora mais centenária continua seu trabalho. Mas, Rogério, antes de falarmos do livro e do tema, muitas pessoas não te conhecem. Você é muito conhecido aí no Vale do Paraíba, faz palestras por muitos lugares, conhecido também no Rio de Janeiro, mas o vídeo circula pelo Brasil todo e fora do Brasil. Muitas pessoas não te conhecem. Então, nós precisamos conhecer um pouco do Rogério Migues. Eu vou te fazer duas perguntas principais, você pode responder as duas de uma única vez. Onde é que nasceu o Rogério Migues e como se tornou espírita? Tá certo. Orson, eu nasci no Rio de Janeiro, particularmente em um estado que não existe mais, que é o estado da Guanabara. Ele foi extinto em 64 para se juntar ao Rio de Janeiro. Não é? E a história espírita, ela se prende à minha família. Não é? Minha mãe e meus dois irmãos eram médiuns. Não é? E por serem médiuns e não conhecerem nada de espiritualismo, vamos dizer assim, eles foram muito atingidos. Eu hoje, inclusive, eu faço uma avaliação, não é? Porque eu tinha nessa época 14 anos, 15 anos, não é? E eles acabaram procurando locais que pudessem. Deixa eu só desligar aqui, que eu esqueci de desligar meu. Pronto, já está desligado. O celular está apitando aqui. Então, procurando locais e batendo em portas para resolver certos problemas que eles enfrentavam, que não sabiam o que era aquilo. Não é? Influenciações, perturbações, tudo dava errado. Não é? Dava tudo errado da vida deles. Não é? E aí o que acontece? Nessa procura, nós paramos lá no interior de Niterói,
nos centros de candomblé, de magia, de rituais, não é? Porque falaram, olha, fizeram algum trabalho para vocês, não é? Vocês têm que desfazer esses trabalhos. E lá eu me lembro que eu ia lá, fomos lá durante quase uns 2 anos ou mais. Não é? Saímos de lá de madrugada, de Niterói, o dia raiando, porque esses trabalhos eles se estendem pela madrugada. Né? E aí, nessa procura, eles não resolveram os problemas, evidentemente, começaram a bater em outras portas, outras opções espiritualistas e assim por diante, e finalmente alguém falou para eles: olha, por que vocês não procuram saber sobre o espiritismo? E aí, finalmente, eles se encaminharam para o Centro Espírita Allan Kardec, que existe até hoje, né? Inclusive, quando vou ao Rio de Janeiro, eu faço apresentações lá em Copacabana, né? E lá, finalmente, eles encontraram, né, esse caminho. Eu, até então, eu os acompanhava, né? Os acompanhava. Mas aí, aos poucos, comecei também a me enfronhar, comecei também a gostar, né? E aí, de lá, trabalhei e atuei em algumas casas no Rio de Janeiro, né? Comecei lá com exposições, com passes, assim por diante, né? E finalmente me transferi para São José dos Campos a trabalho e aqui estou desde 1987. Eu nasci em 55, né? Então está mais ou menos a metade da minha vida no Rio de Janeiro, a outra metade aqui em São José dos Campos, São Paulo. Né? Então, basicamente é isso. Muito bom, Rogério. Muito interessante conhecer essa história. Cada pessoa tem uma história própria, né? Cada um com as suas características. E você é São José dos Campos desde 87, puxa, faz um bom tempo já, né? Quase 40 anos aí de presença em São José dos Campos. Que coisa Isso. boa, né? E você, como palestrante, como estudioso, pesquisador da doutrina espírita, é o primeiro livro, Rogério? Sim, ó, é o primeiro, é o primeiro. Ah, que maravilha. Eu já estou fazendo outro. Imagina. Já estou fazendo outro. É contagioso fazer livro, viu? É contagioso. É. Rogério, como é que surgiu o interesse por esse assunto? Porque a doutrina tem tantos assuntos, né? Tem muitos assuntos. Como é que você foi se voltar para o assunto obsessão? Olha, Orson, eu creio que ao longo dessas pequenas exposições que a gente faz, essas conversas que a gente apresenta, essas pequenas palestras, não é? Eu comecei a observar que esse tema era muito vasto, imenso. Né? Nos dizeres de alguns, é um tema oceânico. E eu sempre ficava incomodado de, ao final, a terminar o prazo, né, o tempo da apresentação, do bate-papo, né, e eu ficava, puxa vida, eu não falei sobre isso, eu não falei sobre aquilo, isso aqui era muito importante, mas será que faltou isso aqui? Não é? Aquela ânsia que às vezes a gente tem, não é? De passar tudo que a gente viu naquele espaço reduzido de tempo, que a gente depois aprende que não é possível, é só aquele pedacinho e pronto, aquilo já é suficiente, né? Isso foi me incomodando, eu fui fazendo cada vez mais estudos, cada vez mais leituras, não é? E vi que o tema, embora existam algumas literaturas específicas, né, mas ele está bastante disseminado em muitos livros, em muitas obras, muitos artigos, muitas apresentações. Né? Se bem que nessa época não tinha muitas apresentações, a moda da live ainda não existia. Não é? Era só coisa escrita, certo? E aí eu fui consolidando isso cada vez mais, agregando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e descobrindo uma coisa nova aqui, e vendo séries de livros sobre obsessão. E aí, com esse material todo à disposição, vamos dizer assim, já catalogado, não é? Eu sugeri fazer um curso sobre obsessão aqui no centro. Né? E repetimos aqui o curso, se não me engano, umas três vezes. Em 25 encontros. 25 encontros para falar sobre obsessão. Aí eu me sentia à vontade, né? Porque eu podia falar tudo que eu tinha descoberto. Né? E aí, daí, para consolidar isso num livro, ou num texto único, foi um pulo, não é? E aí fui trabalhando aqui e ali, descobrindo uma coisinha aqui e outra lá, aumentando esse texto, até que finalmente eu me senti satisfeito, né? Puxa, eu acho que é melhor colocar isso à disposição do movimento
para que eu possa dividir esse conhecimento que eu adquiri fazendo essas pesquisas, né? E aí interrompi e coloquei à disposição para avaliação, evidentemente, e possível divulgação e publicação. Não é? Foi Poxa, assim. que maravilha, porque como você disse aí, é um tema. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu concordei imediatamente. É um tema oceânico. Meu Deus do céu, nem me diga. Né? Kardec ocupou-se com um capítulo específico no livro dos médiuns da obsessão. E depois nós temos as contribuições valiosíssimas de Ivone do Amaral Pereira e de Hermínio Miranda e Sueli Caldas Schubert, e muitos, Manuel Filomeno de Miranda, são muitos. Uma série. Uma série. Quer dizer, como você disse, está muito disseminado, né? Porque a obsessão por si só, classicamente, a gente conhece lá a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Depois nós adentramos as obsessões coletivas, a auto-obsessão, quer dizer, é um universo de situações, nenhuma igual da outra, né? Nenhuma igual da outra, são todas características próprias, específicas de caso a caso. A gente vai se lembrar, inclusive, da descrição impressionante de André Luiz no livro Libertação. Quer dizer, é um terreno fértil. O próprio livro de Kardec, da obsessão, também específico. Quer dizer, é um assunto que não se esgota, é um assunto pertinente. Para os telespectadores que estão nos ouvindo, o nosso Rogério está vinculado ao Centro Espírita Divino Mestre, em São José dos Campos, onde foi nesse centro que você fez esses 25 episódios envolvendo... Foram dois. Teve outras casas também. Você fez em outras casas também? Daqui, sim. Olha que maravilha, 25 encontros. Ô, Rogério, e nesses encontros, porque nós vamos falar do livro, né? Estou com ele em mãos aqui, como vocês estão vendo, em 100 respostas. Quer dizer, o livro é constituído de 100 perguntas e respectivas respostas. Essas perguntas, Rogério, a maioria delas surgiu do próprio público participante desse encontro? Sim, muitas delas sim, Orson. Eu tenho por hábito, já há bom tempo, em estudos que promovo aqui na região, não é? E anotando. Quando termina o estudo, ou quando termina a pequena exposição, eu venho para casa e anoto o que me foi perguntado. Que interessante. Eu anoto. Aí, eu vou agregando isso, porque senão a gente esquece. Né? A gente esquece. Né? E o que acontece? Surgiam muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Das pessoas, porque o nível de conhecimento é muito distante, né, um do outro. Um não sabe nem o que é isso, né? O outro já tem um entendimento razoável, o outro tem um entendimento, vamos dizer assim, até equivocado, às vezes, sobre o tema, né? O outro já conhece bastante. Então, os questionamentos são interessantes, porque a gente vai guardando isso como um acervo e vai agregando. Quando você for repetir aquele tema, eu já repito incorporando aquelas dúvidas, não é? Ou aquelas questões, ou colocando aquelas respostas. Não é? E talvez tenha sido isso, esse constante indagar da curiosidade das pessoas que me motivou. Então, peraí, se o objetivo, então, é responder perguntas, por que não montar, então, uma estrutura, não é? Não sem respostas, mas com 100 respostas. Né? Alguém já fez esse trocadilho outro dia comigo. O livro é 100 respostas, a obsessão não tem resposta nenhuma, não é 100. Mas então, aí e aí o que acontece? Eu fui imaginando, eu não sei se fui feliz dessa tentativa, como seria você explicando isso para uma pessoa, conversando com ela, e ela naturalmente acrescentando pergunta em cima de pergunta, em função do último comentário. Mas se é assim, então você me explica isso. Como você falou isso agora, então você me explica isso. Então eu fui fazendo esse caminho, não é? Para encadear como se fosse uma continuidade, capítulos mesmo, não é? De uma história, não é? Que ela vai se desenrolando a partir do final daquela anterior. Não é? Aí surgiu essa coisa das 100 respostas. Eu fico imaginando, Rogério, que
O segundo livro que você está preparando continua esse, pelo jeito, como você declara aqui na apresentação do seu livro. Ah, certo. Não, o que acontece é o seguinte, ó, veja só, o tema é tão rico, eu gosto muito desse tema, não é? Que tudo que eu descobri e que não coloquei aqui, que não deu mais tempo, evidentemente, porque é aquela história, o ótimo, como é que é? O inimigo do bom, não é? Se você começa, não, vou botar mais isso, e mais aquilo, e, bom, aí a ideia não sai do papel. Ela não sai do papel. Você tem que Então, concluir, né? eu já fui anotando referências futuras, futuras. Então, eu já tenho mapeado isso, uma série de outras questões que eu poderia incluir. Mas esse segundo livro que eu estou agora, esse segundo trabalho que eu estou fazendo agora, não é sobre obsessão. Ah, sim. Se eu fizer essa continuação, se eu tiver tempo de preparar essa continuação, vai ser um pouquinho mais para frente, não é? Até porque seria uma proposta incoerente, não é? Quer dizer, você faz um trabalho, aí daqui a pouco um ano depois você solta um trabalho revisado. Tem Aí, que dar poxa, um espaço. Tem que dar um tem que espaço. dar um espaço para a pessoa absorver essa coisa toda, todo mundo aproveitar, não é? E aí, se for o caso, né, fazer um outro texto, aí não mais com 100, mas com 150 respostas. Já aumentou 50%. Já aumentou, eu tenho material aqui para isso. E note o telespectador que o tema é tão abrangente, porque a obsessão ela se manifesta desde o extremo explícito, como foi o caso da família do nosso Rogério, referindo-se à perturbação que a família sofreu. Isso. A obsessão pode se manifestar explicitamente, como ela pode ser sutil e imperceptível. Então você veja os dois extremos, né? A pessoa sentir a obsessão declarada, violenta muitas vezes, agressiva, e nem saber que está obsidiado. Agora, entre esses dois extremos, quantas nuances, quantas gradações existem, tanto do ponto individual quanto coletivo? Tem o oceano de possibilidades. Aqui são 2 gotas, vamos dizer assim. Aqui dentro tem o oceano. É muito interessante isso, né? Inclusive, ó, se você falando isso, existe uma mensagem no livro Estude Viva, do Emanuel, com o André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Que fala da obsessão sutil, não é? É sutil, que é o que você estava levantando. Ela passa na nossa vida e a gente nem percebe. A gente nem percebe. Né? Mas está sendo conduzido. Há, inclusive, o caso do Custódio Siqueira, se não me engano, que ele, de família espírita, ele não conseguiu fazer nada no campo religioso, porque os espíritos sutilmente iam colocando na cabeça dele ideias naturais. Olha, agora vamos estudar, preparar para a vida. Não, mas agora que você se formou, você tem que pensar na sua vida profissional. Não, mas agora você casou, você tem que dar atenção à sua família, os seus filhos. Não, mas você agora tem que se consolidar na sua empresa, a coisa toda. E aí, por final, eles falaram para ele o seguinte: olha, Custódio, eu estou vendo aí que você está com essas ideias de espiritismo, essa coisa toda. Olha, se você enveredar por esse caminho, nessa idade que você está, vão lhe interditar, vão lhe chamar de louco. E ele passa uma vida sabendo dos exemplos que teve na infância e não conseguiu desenvolver nada. Desencarnou e agora estava lá entristecido, arrependido de ter atendido essas sutilezas, esses pensamentos bem capciosos que são lançados pela espiritualidade inferior, evidentemente, né? Você fez a sua comparação aí sobre, eu citei os dois extremos, a explícita e a sutil, e você qualificou um oceano entre esses dois pontos. Mas o mais interessante é que, se nós pegarmos, por exemplo, a obsessão explícita, naquele ponto específico, ela se abre em gradações enormes, né? Porque tem muita variedade. E se você pegar a específica sutil, você deu um exemplo aí, a obsessão que a pessoa nem sabe que está sendo obsidiada, ela abre um outro campo específico gigantesco de gradações igualmente. E dentro desse oceano, explode um universo. Tem muitos exemplos, muitas situações, não é? Aí tem as formas que você vai resolver isso, ou tentar resolver. Aí já é um outro capítulo imenso também, já é um outro oceânico, não é? Outro oceano, vamos dizer assim. Das possibilidades que temos para as causas
as consequências, porque tem as consequências, os desdobramentos também, e como tratar a obsessão nos seus diferentes níveis. E um Isso. detalhe muito interessante de tudo isso é que o espírita que estuda o assunto, que conhece o assunto, não está livre da obsessão. Isso que é muito interessante, está sujeito Isso. a ela também. Estamos todos sujeitos, né? Estamos todos, né? E, por exemplo, uma das portas que se abre naturalmente aos processos obsessivos é a vaidade. Eu ia te falar sobre isso, Rogério. Você considera que uma das principais causas que nós caímos nas tentações da obsessão, uma das principais seria a vaidade? Olha, certamente é uma delas, né? A vaidade e o orgulho, não é? Porque, conforme a gente vê na doutrina, em diversas ocasiões, o Kardec mesmo chama atenção para isso, a espiritualidade chama atenção para isso, egoísmo e orgulho. Não é? E o orgulho, a gente observa isso até dentro do movimento, não é? Existe uma frase nossa que nós conhecemos, né? Que é assim: se queres conhecer alguém, dê-lhe poder. Isso. E a gente observa isso nitidamente no movimento espírita. A pessoa está lá, é um trabalhador, não é? Dentro das suas possibilidades, está contribuindo, está avançando, está crescendo, dando seus exemplos. Aí alguém decide, não, essa pessoa aqui, ela está pronta para ser dirigente, mas ela não está. Ela está pronta para ser coordenador de cursos, mas ela não está. Chamam ela, sabendo das suas limitações, aceita. E aí, em muitos casos, se perde por conta disso. E aí vem a espiritualidade, não é? E se aproveita disso e promove maiores prejuízos à casa e a ela mesma. E àqueles a quem ela está, vamos dizer assim, influenciando. Então, por questões simples de vaidade, agora eu sou o dirigente, eu sou isso, eu sou o presidente, essa coisa toda. E aí eles pegam nessa tecla e insistem, porque as matrizes que nós trazemos de existências passadas ainda tem essa tecla da vaidade e do orgulho muito forte. E eles batendo ali dá ressonância. Dá ressonância. É difícil aquele que consegue, de fato, se manter protegido, vamos dizer assim, dessas insinuações da vaidade e do orgulho. Não é? E aí a gente observa até grandes personagens do nosso movimento, né? Sim. Começam a se perder. E uma coisa interessante, ó, eu não sei se você pensaria em conversar sobre isso, que é aquela ideia, é aquela coisa assim. Aí o indivíduo começa a descer a ladeira. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e para descer é fácil. O duro é escalar de novo, né? O problema é subir, é voltar para onde estava, não é? Porque aí se estabelece aquela trama dos obsessores, e para desfazer aquele novelo, vamos dizer, um verdadeiro novelo, não é? Tem que puxar muitas pontinhas até que aquilo tudo esteja apaziguado, né? Mas, enfim. Perfeitamente. Você que está nos ouvindo, né? Nós estamos falando aqui sobre Obsessão, o livro lançado pelo Rogério Migues, e as suas várias faces. E nós estamos falando sobre a vaidade como uma das causas, mas também os apegos de todo tipo. O Rogério citou o orgulho, o egoísmo, a vaidade, mas os apegos. A obsessão é uma questão tão grave, tão séria, que ela não está restrita ao movimento espírita, não é um assunto somente espírita, todos nós estamos sujeitos, como o Rogério tão bem acentuou. Nós vamos ver a obsessão presente nos grandes conflitos coletivos fora do movimento espírita também. Nós vemos aí os embates ridículos da política, nós vemos o fanatismo esportivo, nós vemos as espetadas entre nomes da cultura, da arte, do lazer, etc. E mesmo dentro do ambiente familiar, espírita ou não. Isso por uma razão muito simples. Os espíritos estão por toda parte e nem todos os espíritos são espíritas e nem todos os espíritas são espíritos equilibrados. Somos todos criaturas em constante aprendizado. Então, é um assunto
muito vasto realmente. É um assunto a ser estudado, pesquisado, divulgado, considerando a importância de sua gravidade no contexto humano. Mas, Rogério, eu peguei o seu livro, que estou lendo, estou gostando muito, aqui está o livro. Aliás, eu vou mostrar aqui para o público que está acompanhando. Quem quiser adquirir o livro, aí está o site da editora. O WhatsApp também, para você fazer o pedido do livro. Você pode fotografar a tela ou dar um print na tela para ficar com o número do WhatsApp pela facilidade de aquisição. Obsessão em 100 respostas. Rogério Migues, editora O Clarim, pelo site www.oclarim.com.br ou pelo 16 99 270 6575. Aí, Rogério, me chamou muita atenção. Inclusive, eu quero dizer a você que ganhei o livro de presente de Dia dos Pais, viu, do meu filho Cássio. Ah, foi! Oh, que beleza, que beleza. Com autógrafo. Com autógrafo. Que beleza. Com dedicatória. Autógrafo não, dedicatória, né? Tá certo. Mas então, aqui no sumário, me chamaram a atenção alguns pontos. Eu gostaria até que você adentrasse. Por exemplo, a questão número 9, você fala sobre a mistificação. Você pergunta, a mistificação pode transformar-se em obsessão? Naturalmente que você não precisa responder a pergunta, porque a pessoa vai ler isso no livro. Mas o que você gostaria de acrescentar sobre o quesito mistificação no relacionamento com a obsessão, Rogério? Então, Orson, quando você estava fazendo essa sua exposição anterior, não é? Que você chamava a atenção, não é? De que a questão da obsessão ela não se prende apenas aos espíritas, não é? O que acontece? O Kardec, a pessoa quando começa a se adentrar por esse tema, parece que a obsessão ela só se aplica aos médiuns. Aos médiuns. Você, inclusive, no começo destacou, olha, o Kardec tem um capítulo sobre obsessão no livro do quem? Dos médiuns. Mas ele não tem um capítulo sobre obsessão no livro dos espíritos. Não tem. Não tem um capítulo de obsessão no Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre isso, mas não tem uma coisa específica. Então, a pessoa ela tende a aceitar que isso é uma questão dos espíritos. Como eu não sou médium, eu não trabalho com mediunidade, eu estou isento a isso. Mas não, ele é totalmente abrangente, né? Mas, particularmente aos espíritas, essa questão da beatificação, ela é muito grave. Por conta do quê? Por conta daquela tecla da vaidade. Por conta daquela tecla do orgulho. Porque o médium, ele precisa estar muito bem preparado para ele exercer bem essa sua faculdade, né? Esse dom, essa dádiva de Deus, né? E muitas vezes ele não observando essa preparação, esse estudo tão necessário, que precisa ser continuado, inclusive ao longo de toda a vida do médium, né? Ocorre com frequência esta aproximação de espíritos desorientados e que querem se apresentar, querem falar também, às vezes até ingenuamente. Muitos deles o fazem de má índole, vamos dizer assim. Não é? E aí aceita esta sugestão de uma ideia estranha, tanto para o próprio médico quanto o próprio trabalho e assim por diante, a coisa se desenvolve, pode se desenvolver. Não é? Inclusive, Orson, você me dá até a oportunidade de tocar numa outra questão que não está aqui no livro, que é a seguinte: é a mistificação nas obras ditas espíritas. Ah, sim. Que é uma questão gravíssima que está acontecendo no movimento há décadas. Há décadas. E continua, né? E continua. Literaturas que não resistem à menor análise doutrinária, mas coloca lá, espírito tal. Não é? Pois é, mas quem é o espírito tal? Vamos analisar o livro, né? Então fica uma verdadeira enxurrada de obras de espíritos mistificadores, né? Mas que muitas vezes o próprio médium, ele, por conta da vaidade dele, ele aceita esse intercâmbio. Né? E aí faz uma verdadeira simbiose entre o interesse do médium, que quer se destacar, muitas vezes, e o interesse do espírito, que é apresentar suas ideias estranhas.
Pronto. Aí é o prato feito para a difusão de obras não doutrinárias. Muito bom, você toca em assuntos pertinentes, muito importantes, né? Porque realmente é uma questão muito grave. Agora, Rogério, o que Ah, você diria? Você fez uma pergunta, é a seguinte, a número 10 aqui, mas você não vai ah. responder a pergunta, mas eu gostaria que você fizesse um comentário que atrai os jovens. O que você diz da brincadeira do copo? Olha, a brincadeira. Eu estou aqui acompanhando comigo aqui, né? Estou olhando aqui também, né? A brincadeira do copo, né? Então, Orson, eu não, em Portugal, não sei se sabe, acredito que você saiba, não? Mas, enfim, a coisa tomou uma proporção tamanha que houve a intervenção das autoridades. Nossa, não sabia disso. Sim, era noticiado nos jornais, a coisa explodiu, né? Explodiu. Como explodiu a coisa das mesas? Sim. Vamos fazer a mesa girar? Vamos fazer o copo responder às nossas perguntas, não é? A ponto de se criar uma situação social de grande vulto, né? Porque exatamente a juventude estava promovendo esses encontros em larga escala. Não é? Eu não sei, Orson, em relação ao Brasil, como é que anda isso, né? De vez em quando você escuta uma coisinha ou outra, É. o fulano de tal está fazendo brincadeira do copo, né? E isso, o que acontece, Orson? Nós sabemos disso, né? O jovem, nós já fomos jovens também, podemos ser ainda jovens de espírito, nós jovens de corpo já não somos mais, não é? É. Evidentemente, nosso tempo passou, é lei de Deus. Não é? Ele é questionador, ele indaga, ele quer conhecer. É novidade, eu quero saber. Mas olha, pera, toma cuidado. Não, eu quero saber, eu quero. Porque até o nome, ele incentiva isso. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas brincadeira. É E brincadeira, está na expressão. quem não gosta de brincar? É uma diversão, né? É uma diversão, é um passatempo. É um passatempo. Era como era a questão das mesas, né? Vamos fazer a mesa girar, aquela coisa toda, aí vamos reunir. E para o jovem, não é? Que tem essa curiosidade já nata, já, inclusive importante, porque se o jovem não fizer isso, a sociedade não muda. Não é fazer a brincadeira do copo, mas questionar os valores, questionar o status do encaminhamento da sociedade. Precisa promover as mudanças. Né? Então, que vocês tenham essa atenção, porque esse intercâmbio que se faz com os espíritos, através desse mecanismo, e ele é real, não é? É muito delicado e muitas vezes até perigoso. Não é? Sim. Então, quem sabe não descobrir um outro tipo de diversão, um outro tipo de brincadeira mais saudável, mais construtivo, não é? Porque o Kardec, Livro dos Médiuns, ele fala assim, não é, Orson? Você já deve ter lido também. Indague a um rochedo E e ele ele vai, respondeu. ele vai responder. Ou seja, quem procura acha, mas o que vai achar, aí é que é o X da questão. Não é? Então faz perguntas de brincadeira, de levianas e assim por diante. Será que eu vou conseguir namorar fulano de tal? Será que eu vou. Vai ter resposta. Vai ter resposta. E aí, depois que se construiu o novelo, não é? Aí a coisa fica difícil de ser resolvida em alguns Aí casos. você faz uma abertura muito importante, Rogério, para Ah, uma das perguntas aqui, que é a pergunta 30 do seu livro, que fala sobre a autoobsessão, que é uma questão é. seríssima, nem sempre perceptível também. Imagine, a gente pensa em obsessão como influência externa. Agora Sempre. imagine uma obsessão causada por você mesmo. Olha que É. coisa. Ou seja, o espírito se basta. Ele se basta. Do seu processo de confusão, é ele mesmo, ele sozinho, não é sozinho. Não é? Então, Orson, a gente observou isso também ao longo desses nossos estudos, leituras, né? E conversas com as pessoas, né? Porque eu, inclusive, Orson, eu incentivo muito a participação das pessoas. Eu incentivo que elas perguntem, Imagino. coloquem as suas dúvidas, não é? Então, o que acontece? De modo geral, se você for no cotidiano, no povo, assim, no povo, o que é obsessão? É o encosto. E o que é o encosto? É uma alma penada, que está aqui, que não sei por que cargas d'água, ela me deu o braço aqui e não quer me soltar.
não quer me soltar. E está me atrapalhando. Eu não consigo emprego, eu não consigo. A vida afetiva tá uma confusão, e eu fico doente, essa coisa toda. Então, já há no senso comum esse entendimento de que o processo obsessivo ocorre de uma alma penada em relação a um indivíduo vivo. Não é nem encarnado, porque ele não sabe nem o que é encarnação, nem desencarnação. A uma Exatamente. pessoa viva. Não é? E aí, normalmente, ó, isso é curioso isso, quando a gente fala em autoobsessão, a pessoa fala, oi? Oh, peraí, não, como assim? Eu posso promover esse processo? Podemos. Podemos. E aí é a grande surpresa, quando você começa a dar exemplos, a descortinar essa possibilidade, e aí o indivíduo, por isso que é importante a gente conhecer, porque o indivíduo pode estar promovendo esse prejuízo a si próprio sem auxílio de nenhuma alma penada. E aí ele vai, e consciente disso, puxa, então peraí, eu preciso retrabalhar essa questão, eu preciso me conhecer melhor para fechar essa possibilidade que pode me prejudicar, não resta dúvida. A pessoa se afasta dos amigos, a pessoa começa a criar problema no trabalho, não é? São as manias, os monoideísmos, né, que são a ideia fixa em alguma coisa, não é? E que faz com que a pessoa tente reduzir tudo aquele ponto, não é? Mas não se reduz tudo aquilo a um ponto só, é um conjunto de ideias, não é? Se aprisiona a ela mesma, a ela mesma. E aí, é interessante, só vou terminar, Watson. E aí, se ela tiver algum inimigo desencarnado, vamos dizer assim, de fato, que poderia se tornar um obsessor, sabe o que ele pode fazer? Ele cruza os braços, senta na poltrona, não é? E assiste aquela pessoa que ele não gosta descer a ladeira por si mesma, sozinha, sem que ele precise empurrar. Que coisa, né, Rogério? Que coisa. É interessante isso. E veja, você falando sobre isso, nós temos uma outra questão que você levantou aqui, que naturalmente você não precisa responder também, mas nós estamos conversando, que a gente nem sempre considera a fascinação entre encarnados, nem sempre de origem espiritual. Então, Veja que detalhe! sim, isso. É essa coisa da gente cultuar as pessoas, da gente atribuir valor, vamos dizer assim, a uma pessoa, quando ele é uma pessoa Como qualquer outra. como todos nós, então, quer dizer, fulano de tal falou, não, ele falou, então, peraí. E aí, nós mesmos construímos essa idolatria, que seria esse processo obsessivo, não é? E construída essa base, essa sedimentação, esse entendimento, a pessoa segue o líder, não é? Exatamente. Equivocadamente, né? Equivocadamente. Muitas vezes se esse indivíduo a quem a gente está fascinado, vamos dizer assim, é uma pessoa desequilibrada, a gente vai junto com ele, né? Caem os dois no precipício, né? O ideal é que a gente se fascinasse pelo bem, por exemplo. Agora mesmo eu estava escrevendo alguma coisa aqui que eu falei, que eu não sei, foi na nossa entrevista, né? Não julguemos que auto-obsidiarmos pelo bem seria ruim. Pois seja, é. A pessoa precisa se obsidiar pelo bem, né? Se fascinar pelo bem, vamos dizer, no bom sentido. Não é? Isso não é excesso. Isso não vai trazer prejuízo. Não é? Quanto mais bem fizer, melhor. Muito bom, Rogério. Pois você veja, você que está acompanhando agora, nós temos aqui, o livro do Rogério tem 100 respostas. Então é um assunto vastíssimo. Nós situamos lá atrás a classificação clássica, que é a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Depois adentramos ainda no terreno da obsessão entre espíritos, entre encarnados, daqui para lá, de lá para cá. Quer dizer, é um terreno infindável. Agora, Rogério, nessas pesquisas todas que você fez, você naturalmente se defrontou com muitas histórias. Você até contou a do Custódio aqui na nossa conversa. Mas o que mais te impressiona nessas histórias obsessivas, digamos assim? Ou de obsessão? O que mais te impressiona o raciocínio, o sentimento, essa constatação, essa pesquisa
que te ensejou a adentrar esses caminhos? O que é que mais te impressiona, Rogério? Olha, Orson, você sabe que se você me fizer essa pergunta algumas vezes, é possível que eu dê respostas diferentes, Sim. porque são tantas coisas interessantes, né? Por exemplo, um aspecto que me chamou muita atenção, não é como os obsessores, ou o obsessor, ele faz o seu planejamento. Ele faz um verdadeiro planejamento, como se fosse uma tática de guerra. Ele vai entrar em conflito, ele vai entrar em batalha, vamos dizer assim, não é? E aí ele monta toda uma estrutura, observa a sua vítima em todos os aspectos, nos mínimos aspectos, os pensamentos, né? E aí a gente nota como eles têm as possibilidades nas mãos, vamos dizer assim, para promover esse assédio. E aí a pessoa despreparada, que desconhece todo esse mecanismo, ela quase que fica à mercê. Quase, não fica, porque tem o seu anjo guardião ao lado dela. Mas é interessante esse aspecto de como é que eles fazem essa trama, eles se reúnem, não é? Montam verdadeiros grupos de trabalho para saber como é que nós vamos atingir aquela pessoa ali que ela está nos causando problema. Ela está nos causando problema. Está abrindo os olhos. Não é? A gente sabe que quanto mais a gente divulga, mais a atenção desses chamados desafetos se acentua. Porque quando a gente esclarece, a gente liberta. Não há interesse em esclarecer, né? Não há interesse em esclarecer, evidentemente. Inclusive, Orson, particularmente ao nosso movimento, não é? Conta-se que em uma reunião de desobsessão, uma tradicional reunião de desobsessão, o obsessor ele apareceu e começou a conversar com o esclarecedor ou com o doutrinador, antigamente, seja como for. Não é? E aí ele disse para ele o seguinte: olha, o esclarecedor falando para o obsessor: olha, nós temos conseguido tirar muitos dos seus seguidores, viu? Isso nos orgulha muito, pessoas que estão trabalhando agora do nosso lado, do lado do bem, do lado da doutrina espírita, não é? Aí o obsessor falou para ele: olha, mas tem o outro lado da moeda, que é o seguinte: eu também tenho cativado espíritas dentro do seu meio para me seguirem. Só que eu não os tiro de onde eles estão. Você retira o meu companheiro de obsessão e passa formalmente para o seu lado. Eu não. Eu deixo ele aonde ele está, porque assim o estrago é maior. É uma coisa que eu penso. Olha que coisa. Olha que coisa. Rogério, nessa altura da nossa conversa aqui, que a gente não sabe onde ela vai ser vista, nem por quem vai ser vista. Será vista, está sendo vista por estudiosos, por pessoas interessadas, por médiuns, por dirigentes, por pesquisadores e também por gente que está tomando contato com o assunto pela primeira vez e que nunca tinha se aprofundado. E muitas pessoas podem estar pensando assim: e como se libertar disso? Como proteger-se dessa influência nociva, obsessiva? Eu não sei, você deve ter colocado perguntas assim no seu livro. Tem muita coisa no livro, Celso. Tem muita coisa no livro sobre isso, né? Mas em linhas gerais... Isso, temos uma receita, né? O que você diria para o telespectador? Inclusive, eu vi que tem uma pergunta aqui: como ocupar-se utilmente? Né? É o que a gente ia falar, exatamente, né? Então, eu deixo para você essa questão. Tá bom, Orson. Nós, inclusive, já escrevemos um texto, Orson, foi publicado, eu acho que até na revista Internacional de Espiritismo, Como Lidar com a Obsessão. Aqueles que quiserem depois ler um pouquinho mais, além de ler o livro, também tem algumas coisas lá, não é? Então, Orson, nós estamos dando alguns exemplos aqui bem significativos que envolvem o movimento espírita.
Mas a pessoa às vezes está assistindo pela primeira vez, fala, mas eu não sou espírita, eu não estou no centro espírita, isso não vai me atingir. Olha, vocês espíritas, vocês resolvam aí suas querelas, suas diferenças, né? Porque eu não estou participando disso, né? Mas aí tem aquela máxima popular que diz o seguinte, eu até quando dito isso aqui, muitas pessoas acham a graça disso porque eles não conhecem, né? Em cabeça vazia, o diabo faz tricô. Em cabeça vazia, o diabo faz tricô. Meu Deus! Então, bom, primeiro a gente faz logo a observação. Bom, não existe o diabo, né? Nesse Isso. caso, o diabo é este espírito que temporariamente está desorientado, está desocupado, ele pode fazer o tricô. Não é? E o que é o tricô? É essa conduta, é influenciar aqui, é falar uma coisinha ali, faça isso, responde para ela assim, fala aquilo outro. Né? Então, a melhor forma que a gente tem para se escudar desses assédios, que eles são parte da nossa vida, eles não podem ser retirados, faz parte da lei de Deus. Ainda, o mundo de provas e expiações. É exatamente ocuparmos a nossa mente com coisas boas, com literaturas boas. Inclusive, sempre que a gente fala sobre isso, me dá um livro espírita para ler. Mas não há necessidade de necessariamente ser um livro espírita. Um livro que fale sobre o bem, que fale sobre o bem. É? Que seja útil, que nos ensine alguma coisa. É? Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem aqui que o indivíduo estava falando, olha, quantas revistas cara eu trouxer para a banca, eu vendo. Mas os livros que tratam da filosofia, que às vezes tem, que as bancas às vezes fazem essas ofertas, não é? Série do Emmanuel Kant, dos pensadores, dos filósofos, fica tudo empoeirado. Que coisa, né, E Rogério? não são livros espíritas, mas nos trazem bem, porque nos fazem pensar, refletir, ajuizar, raciocinar, avaliar o nosso contexto na vida, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Então, a ocupação mental é muito importante. Se a gente não tem condições, às vezes até muitas pessoas até têm dificuldade de leitura, essa coisa toda, tem um custo, lógico, né? Faça o bem, se envolva com o próximo, porque quando a gente se envolve com o próximo, os nossos problemas desaparecem, se atenuam também, e a gente se ocupa utilmente. Começa a participar das dificuldades do outro. Isso é muito importante. Então, ocupar-se utilmente é fazer o bem, não é? Não importa quem, na medida, evidentemente, das nossas possibilidades. Ninguém vai sair agora querer resolver os problemas do mundo, porque não vai conseguir, evidentemente, não é? E nos ocuparmos em relação a mente, não é? Deixar um pouquinho da novela que está nos acompanhando, que está repetindo, a gente observa, olha, meus amigos, observa pessoas assistindo repetição de novelas. Isso é uma perda de tempo muito grande, não é? E não nos traz nenhum acréscimo. Nenhum acréscimo, não é? É um mecanismo que existe de divulgação das ideias, da propaganda, das emissoras, assim por diante, mas a gente precisa controlar um pouco isso. Controlar. Porque é aquilo que nós falamos. Quando o obsessor ele nota que nós já estamos nos destruindo, ele cruza os braços. Ele nos deixa. Que coisa, Ele né, nos Rogério? deixa sentado na poltrona. Não é? Ele quer ficar sentado na poltrona assistindo televisão o dia inteiro. Se ele acreditasse em Deus, aí muitos deles até acreditam, ele falasse assim, graças a Deus. Graças a Deus ele está fazendo isso, porque o meu trabalho já está feito. Não é? Então, a ocupação mental, a ocupação com utilidade é muito importante. Agora, a gente costuma até falar muito isso. Aquele que vai, porventura, assistir nossa conversa, que a ideia muito, muito oportuna do nosso amigo Orson, ela está se ocupando utilmente. Nós, É, agora, estamos nos ocupando utilmente. uma conversa boa, um assunto Exato. empolgante, um assunto que Isso. requer, não é mesmo? Estamos nos ocupando utilmente. Agora, veja só, Rogério, nós falamos sobre causas, são muitas as causas, entre elas a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os apegos, etc. Né? Sim. E também vinganças, perseguições, implicâncias, ideias fixas,
nós vimos o desdobramento, que são os sofrimentos, são os desastres, muitos casos de tragédias são resultantes de processos obsessivos. Não podemos generalizar, precisa tomar cuidado para não generalizar também, Sim, não resta ter dúvida. prudência, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui uma abordagem sobre o tratamento. Agora, Rogério, você já fez lançamento do livro. Como é que foi essa experiência de lançamento, no contato com o público e também na palestra sobre o livro? Como é que foi essa experiência? Olha, Orson, ainda está sendo, né? Porque ele é recente, é de junho, né? Ainda Sim. está acontecendo, né? Muitas pessoas me falam, entram em contato, poxa, a vida não sabia, que bacana, quero adquirir. Aí eu encaminho naturalmente o link lá da editora, essa coisa toda. Tem sido muito satisfatório isso, Orson. Porque a gente. É lógico, ó, quem não quer. Se empenhando em fazer uma atividade, ter essa atividade reconhecida, né? Não é para crescer a vaidade e o orgulho, mas é para ver que está sendo útil, que está sendo, que está tendo uma função aquele esforço todo que foi feito, né? E para se ter uma ideia, Orson, anteontem ou ontem eu recebi uma mensagem aqui de um grupo do Rio Grande do Sul que já montou um estudo de grupo Sobre o livro. deste livro. Eles vão estudar o livro sistematicamente. Pergunta por pergunta, né? Todas elas. E estão em contato comigo, né? Já estão em contato comigo, já me mandaram algumas coisas, agora mesmo já recebi outra mensagem, né? E você esteja à vontade, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir, se por acaso a coisa começa a escalar, não é? Vocês têm condição de atender a todos, né? Mas isso já é um indicador, não é? Inequívoco de que o tema é importante e vai ajudar muitas pessoas. Pois é. Veja você que, aproveitando esse exemplo aí do grupo do Rio Grande do Sul, o livro tem 100 respostas. Todavia, cada pergunta e cada resposta abre um outro universo de reflexões e considerações, porque é todo um aparelhamento, todo um desdobramento infindável de considerações, de situações, de exemplos, de depoimentos, de experiências vividas pelos protagonistas que muitas vezes a gente se enquadra na pergunta, né? Muitas vezes a gente se enquadra na resposta, a gente conhece exemplos, você citou aí exemplos do movimento espírita, eu citei exemplos de fora do movimento espírita, como o fanatismo político, o fanatismo esportivo, guerra de torcida, não tem cabimento isso. Se nós entrarmos no terreno do feminicídio, por exemplo, que é um flagelo do Brasil, também pode enquadrar-se no quadro obsessivo. Sim. Então, é um universo realmente. Agora, Rogério, nós estamos quase por concluir aqui a nossa conversa tão agradável, a gente não estende muito para não se tornar inconveniente com o público que está acompanhando. Lógico. Qual foi a emoção mais marcante aí na elaboração desse assunto? Porque você naturalmente se deparou com muitos casos, com muitas situações. Quando eu perguntei, o que mais te chamou atenção foi você dizer que os obsessores planejam o assédio. Agora, em termos de emoção, o que te tocou mais emocionalmente no assunto? Então, Orson, antes de eu responder, você tocou nessa questão do feminicídio, então essa é a porta do ciúme, que a gente precisa controlar muito bem. Não é? Só fazendo esse parênteses, né? Estejamos atentos, né? Ninguém nos pertence, nós pertencemos a Deus. Isso. Se a gente tivesse isso convicto, essa questão do feminicídio terminaria. Desaparece. Desaparece. Mas então, Orson, o que mais me chamou a atenção, Orson, é o seguinte: são os processos intrincados, obsessivos, às vezes seculares. Não sei se todos sabem, mas há processos obsessivos ainda não resolvidos, gerados no período da escravidão. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ainda não resolvidos. Não resolvidos.
Ou seja, a coisa vai de geração em geração em geração, até que alguém resolva perdoar. Né? Mas enquanto isso não acontece, o processo se estende. E aí, nessas horas, como esse exemplo, um exemplo bem significativo, não é? A espiritualidade, ela já sabendo da dificuldade de convencer um espírito francamente voltado à prática do mal, por conta de um entendimento dele, de um ajuizamento dele, de que houve prejuízo em relação à vida dele, não importa quando foi isso, eles chamam uma personagem que resolve a questão, que pode resolver a questão, que é a mãe do obsessor. Este Impressionante isso. Olha, quando a gente lê isso, quer dizer, aquela coisa toda, a técnica toda, o raciocínio, os argumentos, a contra-argumentação, a estruturação das palavras, aquela coisa toda, não funciona em alguns casos. Pode juntar tudo, pegar o melhor esclarecedor, o melhor doutrinador, não funciona. Aí chama a mãe do obsessor. Quando ela aparece, ele já se transforma. Ele toma aquele choque de ver aquele espírito e entender, às vezes, o olhar de desapontamento dela em relação ao que ele está promovendo. E Ele se aí rende. Ele se rende. ele se rende, Watson. E aí quebra instantaneamente aquele processo e ele vai e aceita, então, de novo, a voz, a tonalidade da mãe. Meu filho, o que você está fazendo, meu filho? E você se referiu aí, Rogério, a processos seculares. Muitas vezes você se referiu à escravidão, mas existem processos anteriores, né, de abusos de todo tipo, né? E referindo-se à mãe, às vezes nem é a mãe da última encarnação, às vezes é uma mãe de uma encarnação ainda anterior ou mais antiga, que é capaz de tocar a sensibilidade do protagonista ali de perseguição. Exatamente. É um espírito que se destacou na vida desse obsessor, não é? E que foi sua mãe também, não é? Você sabe que eu conheço um caso de obsessão em que muito difícil a argumentação de sensibilização do espírito, e quem conseguiu demover o espírito da perseguição foi uma professora que ele teve, que era a única pessoa que lhe dava carinho. Ele não tinha o carinho da mãe, nem dos pai. Pais. A única pessoa que lhe dava atenção era a professora. Ela veio buscá-lo, Rogério. Isso me comove muito, porque ela veio buscá-lo. A professora, você vê que coisa. Exatamente. Evidentemente, a espiritualidade, até falando para os nossos internautas, ela está controlando tudo isso. Isso não são processos que estão em descontrole. Isso. Tudo isso é perfeitamente controlado, mas acontece por conta de resgate que precisamos fazer. Né? Então, eles sabem quem é que eles precisam chamar, qual é a personagem que eles precisam chamar, que se prende àquele caso, que vai ter autoridade moral, que vai chegar e já expressar aquele amor, aquela fraternidade, vai despertar nas fibras do obsessor aqueles sentimentos que ele não sente mais, que ele apagou, vamos dizer assim, deixou no passado e substituiu sistematicamente pelas vibrações de ódio, de vingança, de mal-querer. Aí isso é um processo que é como se fosse mágico, não é? Poderia ser chamado um verdadeiro milagre, embora eles não existam, mas é fazer o indivíduo despertar do que ele está fazendo através da presença de uma pessoa a quem ele amou, a quem ele respeitou, a quem ele se afinizou. Né? Muito interessante bom, isso. Muito bom. Nós queremos recomendar, pois, a você que está nos acompanhando, o recém-lançamento aqui do nosso Rogério Migues, de São José dos Campos, lançado pela editora O Clarim, de Matão, Obsessão em 100 respostas. Aí está o site da editora e o WhatsApp para contato mais rápido, mais ágil, que você poderá utilizar-se para adquirir. É importante dizer, né, como esmagadora maioria dos autores espíritas, os direitos autorais são cedidos à editora, a receita do livro fica para a editora,
que aplica no lançamento de novas obras. Isso é muito interessante. É o trabalho editorial, é o trabalho de divulgação. E o Clarim é uma editora voltada à divulgação espírita desde a sua fundação, lá por Caibar Schutel, no século passado. Então, é uma interessante observação para principalmente as pessoas que não conhecem esse processo. Rogério, eu quero te agradecer imensamente. Eu é que deixo aí agradeço. as palavras finais para você. Alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de dizer, eu deixo para você. É só enfatizar, Orson, porque pode parecer a muitos que nós estamos à mercê dessas entidades. E mais, estas entidades, esses espíritos, eles não foram criados para fazer o mal. Como falamos uma pequena menção aqui, não existe o diabo. São simplesmente espíritos como nós, iguaizinhos a nós, mas que por uma razão ou outra, eles se magoaram com a vida. E se magoaram com outras pessoas. Isso. Não é? E agora, não vendo a justiça que eles gostariam que tivesse acontecido em relação a elas, tomam este processo nas mãos. E aí são promotores e juízes. Não admitem a advocacia de defesa. Só existe a promotoria e o juiz para sentenciar. Olha o detalhe. Não é? Mas eles, como nós, progredirão em função dos seus esforços. Não é? Nenhum deles se perderá. Não existe nenhuma alma, nenhuma ovelha que se perderá do rebanho que foi colocado sob custódia de Jesus Cristo. Nenhuma. Então, não nos antagonizemos com eles, não enderecemos a eles vibrações negativas, de ódio, de raiva, de rancor. Não. Oremos por eles. Parece incoerência, parece um paradoxo, mas não. Nós devemos orar por eles, para que eles rapidamente se reconheçam numa posição de desequilíbrio, de equívocos, e passem também a caminhar, como nós caminharemos, rumo aos braços do Pai Criador. Essa seria a nossa mensagem final. Magnífico, Rogério. Até porque você abre o precedente aí de que os obsessores parecem seres estranhos, mas nós também estamos sujeitos a cair nessa rede. Por isso, orai e vigiai, recomendado por Jesus. Né? Não resta dúvida. Não nos antagonizemos uns com os outros. Aprendamos a perdoar. Aliás, você usou a palavra perdão aí em um momento da sua fala. O perdão é o grande dissolvedor dos ódios, dos processos obsessivos. Né? Sim, sim. O perdão. Inclusive, uma das portas que se abre para os processos obsessivos é o sentimento de culpa. Que pode ser um sentimento de culpa com raiz no passado ou nessa própria vida. Isso. A pessoa fez um malefício ao outro, uma questão de herança, por exemplo, aí o outro desencarnou, não posso mais lidar com ele, aí depois fico martelando, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Como é que eu vou conversar com ele agora? Ele já morreu, a pessoa não admite que possa encontrá-lo de novo, não é? Ele já morreu, então ela fica se martirizando agora, porque acha que fez um prejuízo significativo àquele indivíduo e não teve condições de receber o perdão dele. Né? E aí os obsessores trabalham isso. Vejam como o assunto não acaba, hein? O Rogério adentra aí a área do sentimento de culpa, que é outra vertente maravilhosa, extraordinária a ser considerada. Imensa. Não tem fim isso, né, Rogério? Não tem fim. Não, é oceânico. Um grande abraço, Rogério. Minha gratidão a você. Agradeço imensamente. Também mando um abraço a todos os nossos internautas. Estejam aqui sempre sintonizados nesse canal, porque o Orson Peter Carrara está sempre trazendo aqui assuntos muito úteis para nos ocupar, não é? Utilmente. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande abraço.